caras companheiros, caros companheiros, dizer-vos que é, antes de mais, com uma profunda emoção que aqui me encontro hoje, porque logo a seguir a ter sido eleito Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, também por indicação do Sr. Presidente do Partido, e que sempre agradeço essa confiança que me manifestou na época, tive sempre na ideia de que o Instituto deveria não ficar só em Lisboa, de também vir para o Porto, ainda para mais tratando-se da figura de Francisco Sá Carneiro, e do Porto e de Lisboa também para todo o país, alargar o Instituto e as suas atividades a todo o Portugal. Mas, ao mesmo tempo, também recordar outras datas importantes na vida e obra de Francisco Sá Carneiro, que não fosse só e apenas a trágica tarde, princípio de noite, de 4 de dezembro. E, por isso, evocá-lo no dia do seu aniversário, evocá-lo no dia, como aqui estamos hoje, do seu primeiro discurso político, da sua entrada na política, no mesmo local onde a fez, e que, a partir de Matosinhos, fez tudo aquilo que nós hoje recordamos com muita saudade e nos faz sempre lembrar o que teria acontecido se de facto o avião tivesse chegado ao Porto. Isso leva-nos a que nos momentos conturbados como aqueles que vivemos e muito difíceis, tenhamos que encontrar nas nossas âncoras, nas nossas bases, na nossa consistência maior, dos nossos maiores, o seu exemplo, o legado, ao fim e ao cabo, que eles nos deixam. E por isso é importante também a reedição, como estamos a fazer, e hoje lançamos aqui o segundo volume, dos textos e dos discursos de Francisco Sá Carneiro, e ao lerem-no, e aconselho-os a que o façam, infelizmente tantos deles são tão atuais que podiam ter sido escritos ainda ontem. E este que aqui ouvimos foi o primeiro, como sabemos, há 41 anos. Por isso não vos maço mais, só dizer que, para além desta emoção de estar aqui, de brevemente também cumprirmos uma segunda função do Instituto, que é alargarmos cursos de formação e apostarmos muito na formação interna dos nossos quadros, dos nossos militantes, mas é com essa emoção de estar aqui, dirigir-me ao Sr. Presidente do Partido, dizendo-lhe que todos nós o sentimos, de que de facto o avião não chegou ao Porto, mas o Sr. Presidente do Partido tem hoje um legado que sabemos que vai saber cumprir a bem de Portugal. Muito obrigado a todos. Foi há mais de 40 anos o primeiro discurso político de Francisco Sá Carneiro. E, contudo, como se mantêm vivas e atuais tantas das suas propostas e tantos dos seus comentários. Muito bem faz o Instituto, que tem o nome do fundador do Partido Social Democrata, é evocar, num momento tão dramático para o nosso país, a mensagem política de liberdade e de democracia de Francisco Sá Carneiro. Uma vez mais, o PSD tem a responsabilidade de se apresentar como alternativa consistente de governação para Portugal. Pedro Passos Coelho e a sua equipa, que afinal somos todos nós, militantes e simpatizantes da social-democracia, vamos despertar a esperança dos portugueses, vamos mobilizar energias, vamos servir o interesse nacional. Nunca se deve perder uma oportunidade de falar Francisco Sá Carneiro e, sobretudo, nos tempos difíceis que estamos hoje a atravessar, que eram seguramente os tempos que ele apreciaria para fazer intervenção política. Quando sopram ventos fortes de fora do partido, de dentro do partido, eu acho que é importante nós revermos 3 mensagens, 3 aspectos que eu acho que são cruciais no legado de Francisco Sá Carneiro. O primeiro tem a ver com o seu caráter e a sua personalidade. Neste momento em que se joga muito no oportunismo e no taticismo político, neste momento em que se aposta muito no efêmero e menos naquilo que é substancial, quando se fala nos slogans do choque fiscal, do choque tecnológico, do choque de gestão, eu acho que nós temos que seguir aquilo que em Sá Carneiro era fundamental, que é um choque de convicções. Sá Carneiro
na sua personalidade, convergiam duas coisas que são de relembrar nos tempos que correm, onde temos que fazer o contraponto à falta de autenticidade de um primeiro-ministro que tem desgraçado Portugal, que é a ética da responsabilidade e a ética da convicção. São essas duas matrizes do caráter e da personalidade de Francisco Sá Carneiro que hoje, nos tempos que estamos a passar, o partido deve prosseguir. Muito boa noite a todos, amigas e amigos sociais-democratas. Tenho pena de não estar convosco hoje em Matosinhos, mas associo-me com muita honra a esta homenagem que estamos todos a prestar a Francisco Sá Carneiro. No discurso que ele proferiu em Matosinhos, em 12 de outubro de 1969, a assinalar, entre outras coisas, a coerência ideológica e de posição como cidadão que ele sempre assumiu. Foi o primeiro discurso que fez político em campanha publicamente, e já nesse discurso se nota, em primeiro lugar, uma enorme preocupação com o exercício das liberdades e das garantias fundamentais do indivíduo, do direito de expressão, do direito de informação, do direito de reunião, do direito de associação, portanto, do exercício das liberdades fundamentais. E um outro aspecto que eu quero assinalar é o da independência de cada um de nós perante os poderes existentes. A necessidade e a obrigação de pensarmos pela nossa própria cabeça. Além disso, a obrigação também de intervirmos na vida política. Não podermos, como ele diz a dada altura, ser treinadores de bancada. E eu vou só ler uma frase que me chamou muita atenção, em que ele diz: recuso-me a admitir que, ao contrário dos outros povos, não possamos ser capazes de conciliar a liberdade com a ordem, o progresso com a segurança, o desenvolvimento com a justiça. Esta frase, que eu li pausadamente de propósito, aplica-se plenamente à situação que vivemos hoje em dia. Muitas vezes interrogamos-nos como seria Portugal se Sá Carneiro não tivesse morrido tragicamente em Camarate. Nenhum de nós pode, como é óbvio, responder com exatidão, mas eu diria que Portugal seria com certeza melhor se Sá Carneiro tivesse vivido. E melhor não apenas nas estatísticas, nos índices de progresso material, mas também na correção das injustiças e na melhoria da igualdade de oportunidades nas várias etapas da vida social e da vida profissional. Não podemos nunca esquecer que a palavra de ordem da social-democracia está enunciada até certo ponto neste discurso, já preferido em 1969. A palavra de ordem é que a liberdade é essencial e é condição fundamental para que uma sociedade viva e se desenvolva, mas a igualdade é igualmente importante. E é esta palavra de ordem que acho que devemos continuar a cumprir, sobretudo no momento difícil que o nosso país atravessa, por culpa de terceiros, não por culpa nossa, mas em que temos todos de contribuir, exercendo os nossos direitos de cidadania e o nosso dever de intervenção para que Portugal não apenas saia da crise, mas consiga cumprir a palavra de ordem da social-democracia: liberdade e igualdade. Parabéns ao Presidente do Instituto Sá Carneiro, que tem cumprido, desde que iniciou o seu mandato, uma tarefa regular e desejada desde o início, de voltar a dar toda a dignidade à evocação da memória de Sá Carneiro, numa altura em que o país tem andado tão desorientado
e a precisar de fazer opções tão importantes como nos tempos em que estamos a viver. É justo que o Instituto Sá Carneiro, portanto, dê um destaque grande ao seu fundador. E eu quero agradecer a oportunidade de, aqui no Porto, termos ouvido intervenções tão obviamente oportunas como aquelas que aqui ouvimos. Quer as dos nossos companheiros que nos deram registro por imagem, quer dos nossos companheiros anfitriões e, em particular, agora, esta última intervenção do José Pedro Aguiar Branco. Quero cumprimentar também o Dr. Armando de Azevedo, que aqui está e que foi, durante parte importante da vida, um companheiro do Dr. Sá Carneiro e que o seguiu na sua Comissão Política Nacional até ao fim. Eu tinha 5 anos quando aqui, justamente, o Dr. Sá Carneiro fazia a sua primeira intervenção pública. Não tenho, portanto, consciência dela. Tomei nota dela muito mais tarde, anos mais tarde, quando, cumprindo a sua função, o então IPSD divulgava a obra de Sá Carneiro. Mas 10 anos depois dessa primeira intervenção ter tido lugar, quando o Dr. Sá Carneiro já preparava a Aliança Democrática e preparava o país para uma mudança que a muitos parecia impossível de atingir, tão poucos anos volvidos sobre 1975, eu desempenhava já funções políticas no nosso partido. Tinha, na altura, 15 anos e estava à beira de ser eleito para o Conselho Nacional da JSD e para o Conselho Nacional do PSD. E participei já do primeiro Conselho Nacional, que justamente escolheu o Dr. Francisco Balsemão como sucessor do Dr. Sá Carneiro, quer à frente do partido, quer à frente do Governo da Aliança Democrática. Significa, portanto, que, embora mais tardiamente do que alguns que ainda aqui presentes acompanharam o Dr. Sá Carneiro, fui de alguma forma não um mero observador, não um treinador de bancada, mas alguém que esteve também envolvido na afirmação política do PSD, que lutava na altura, no essencial, por colocar Portugal num modelo de país europeu, democrático, livre de qualquer influência militar, longe de qualquer aposta na coletivização ou no totalitarismo, com uma economia de mercado regulada, num Estado que lutasse por aquilo que nós hoje chamamos a economia social, do Estado social, isto é, de um Estado que não deixe os seus cidadãos entregues à sua sorte por terem nascido aqui ou acolá, desta maneira ou de outra. E, em grande medida, a sequência de governos ou desgovernos que nos levou até 1979 colocou o PSD de Sá Carneiro como um motivo de mudança e de esperança para todo o país. E dizia o nosso fundador, Dr. Balsemão, que ninguém sabe dizer hoje como seria o país se o Dr. Sá Carneiro não tivesse falecido naquelas condições trágicas em 1980. Realmente não. Quem se recorda desse dia, talvez tenha partilhado da mesma sensação que eu, de que não haveria futuro e de que as coisas estavam todas comprometidas e que todo aquele esforço de mudança que se tinha alcançado poderia reverter e andar tudo para trás e ficar tudo perdido. Não foi assim, felizmente. Mas é verdade que demorámos tempo até encontrar outra vez um rumo. E foi possível, anos depois, que o país tivesse conhecido um período de grande prosperidade e de grande desenvolvimento, outra vez com uma liderança do PSD. Mas esse tempo ficou concluído há cerca de 15 anos atrás. E nestes últimos 15 anos, com um interregno pequeno, que todos recordam, de cerca de 2 anos e meio, nos últimos 15 anos, na última década e meia, por razões que não interessa agora aqui avaliar, a verdade é que o país, no essencial, tem estado conduzido por uma estratégia política diferente e por um caminho político diferente.
que foi trilhado pelo Partido Socialista. 15 anos é um tempo bom para se fazer um balanço. Não é um tempo curto, é um tempo bom de observação. Não tenho a pretensão de querer aqui, ainda que sumariamente, fazer essa caracterização. Mas adianto 3 ou 4 notas que dão bem o retrato do estado a que chegamos. Portugal, apesar do dinheiro gasto em políticas sociais, é dos países no mundo em que a assimetria social é mais escavada e onde, portanto, a injustiça social é maior. Na Europa só tem atrás de si a Roménia e no mundo tem à sua frente muitos dos países com os quais gostamos de nos comparar e, em particular, os países da OCDE. Significa, portanto, que ao fim de todos estes anos, a pobreza em Portugal, eu não falo apenas da pobreza extrema, a pobreza em Portugal, as pessoas que vivem dependentes da assistência social ou do Estado, as pessoas que não vivem num limiar de dignidade e de autonomia mínima, é um dos maiores da Europa. Não nos podemos conformar com esta situação e seguramente que o caminho que foi seguido em todos estes anos de tornar o Estado uma solução para tudo, em nome da assistência social e do progresso social, não produziu o resultado que estava prometido. E nós devemos, cruamente, olhar para os resultados. E os resultados não são satisfatórios. E ainda hoje, se não fosse a persistência de muitas instituições, algumas delas seculares, que já apoiavam os mais carenciados, muito antes do Estado ter assumido essa função, se não fosse a persistência de muitas dessas instituições, que nem sempre têm a ajuda pública que seria necessária e exigível, então a situação no país seria ainda muito pior. Segundo aspecto. Entramos para a União Europeia. Foi um caminho que preparámos desde cedo. Não foi um caminho preparado só pelo PSD. Mas foi um caminho em que o PSD também se empenhou fortemente. Entramos ainda em 1985, membros de pleno direito da Comunidade Económica Europeia, já com um governo do Partido Social Democrata, um governo minoritário do Partido Social Democrata. Preparámos economicamente o país para uma convergência para os estándares europeus, para o desempenho médio europeu, e foi ainda no tempo do professor Cavaco Silva que aderimos, como se recordam, ao SME, ao Sistema Monetário Europeu. Ainda não havia euro, ainda não se tinha conseguido criar o euro, mas nós já estávamos naquela banda estreita de flutuação das moedas, em que, de alguma maneira, a nossa moeda estava alinhada com as dos outros países europeus e, em particular, como é sabido, com o marco. Pois bem, desde que Portugal entrou na União Europeia, na então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, recebeu uma ajuda substancial para o seu desenvolvimento. Em particular para a correção das assimetrias regionais. Depois de muitos quadros comunitários de apoio, agora quadro de referência estratégico, a verdade, nua e crua, é que ao fim destes últimos 15 anos de aplicação de verbas europeias relevantes, a assimetria regional nunca foi tão grande como é hoje em Portugal. Quer dizer, nunca o país esteve tão desequilibrado, com tão fraca coesão territorial como hoje. Nós sabemos que as pessoas que vivem e que habitam, mas que vivem de um modo geral no norte do país, não apenas no Porto, no norte do país, sabem melhor do que ninguém o que tem sido essa política injusta de aprofundamento destas assimetrias. E elas têm corrido continuamente como se fosse possível a um poder central distribuir a seu bel prazer e de uma forma concentrada
nas suas principais clientelas, os meios que deveriam estar disponíveis para o desenvolvimento de todo o país. E este é também um segundo resultado que, enquanto país, nos deve decepcionar. Terceiro aspecto. Nós, desde 1999, criámos um desequilíbrio externo de como não há memória desde 1974. E criámos uma situação de endividamento anual galopante que se acentuou nos últimos 10 anos. Hoje, e isso é indesmentível, Portugal tem muita dificuldade, independentemente do clima internacional, tem muita dificuldade em convencer os seus credores de que vai diminuir a sua dívida externa e de que vai produzir riqueza o suficiente para poder ser um credor, um devedor credível para os seus credores. Não é uma observação de caráter partidário. Não vejam, na minha observação, nenhuma vontade de jogar contra o governo do Partido Socialista uma realidade distorcida por nós. Não é só o Presidente da República que chama a atenção para essa matéria, até pessoas com alguma independência, mas próximas do Partido Socialista, lembro da doutora Teodora Cardoso, que faz parte do Banco de Portugal e que é insuspeita de poder pertencer ao PSD, que ainda a semana passada, em entrevista a um semanário económico, dizia: a dívida portuguesa é insustentável. E hoje perguntamos como é que foi possível chegarmos aqui. Ninguém teve responsabilidade por este resultado? O que é que se vai passar para os próximos anos? Hoje que estamos numa situação tão aflita e tão aflitiva, em que se diz que se o PSD não viabilizar este orçamento, aquele que o Governo quer de qualquer maneira, que caímos no abismo, acabou-se o dinheiro, os credores caem-nos em cima, como se isso fosse uma responsabilidade do PSD. Nestes 15 anos não tivemos essa responsabilidade e seguramente nos últimos 6 também não. Se estamos nessa situação tão dramática, temos de perguntar como foi possível. Onde esteve o sentido de consciência e de responsabilidade ao longo destes anos? Como é que nos podem dizer, de repente, que os bancos podem ficar sem financiamento e que, de um instante para o outro, o país deixa de ter esperança e possibilidade de construir o seu futuro? E como é que podem dizer isso? E como é que podem dizer isso e, em vez de olhar para este governo socialista perguntando-lhe o que é que os senhores estão dispostos a fazer para alterar esta situação, porque é que se viram para o PSD? Esperando que nós possamos reeditar mais desta receita. Nós hoje, todos o sabemos, infelizmente, vamos ter de fazer muita austeridade. O país vai ter de fazer muita austeridade. Não escolhi este momento para poder dizer ao país, como Churchill dizia, por alturas da Segunda Grande Guerra, à Inglaterra, que teríamos muito sangue, suor e lágrimas. Não escolhi este momento para pintar um retrato negro, querendo criar a desesperança no país. Não é da minha vontade, seguramente. Teria preferido ser presidente do PSD num tempo em que este problema não se colocasse. Mas a pior coisa que nós podemos fazer é criar um autismo tal que transmitamos aos outros uma realidade que não existe. Quando olhamos à nossa volta e vemos o engenheiro Guterres imigrado do país, o Dr. Jorge Sampaio, que foi presidente do partido, que foi presidente da República e ex-secretário-geral do Partido Socialista, apelar na televisão ao consenso com o PSD. E quando vemos o primeiro-ministro José Sócrates dizer que vai ter de cortar nos vencimentos da função pública. Desta vez não é para ajudar o euro, com certeza. Desta vez as medidas não são para ajudar o euro e para defender a Europa. Nem para lutar contra os especuladores. É mesmo
porque tem de ser. Depois de ter dito que não aumentava os impostos e aumentou, que não tocava no Estado Social e está a comê-lo todos os dias. Depois de vermos isso, a pergunta que se impõe é: que julgamento deve o país fazer das pessoas que nos conduziram a esta situação? Quando, com certeza por imperativo externo, o Governo, ainda antes de apresentar o orçamento, veio dizer que cortava os salários, ainda tentou envolver o PSD nessa responsabilidade. E então chamaram-me a perguntar se eu não queria preparar o orçamento com o Governo. Eu disse que não. Que essa era a responsabilidade do Governo, era apresentar o seu orçamento. Nós já tínhamos dado ao Governo todas as condições que o Governo tinha pedido para evitar a bancarrota no país. Nós demos essas condições. Fomos o único partido na Europa que, estando na oposição e vendo que o seu Governo não tinha maioria no Parlamento, deu ao Governo as condições que ele pediu para que pudéssemos fugir à bancarrota e para que pudéssemos pôr a nossa casa em ordem. Não havia razão hoje para que o Governo nos viesse dizer: preparem novamente um orçamento connosco, admitindo que temos de mexer nos impostos e aumentar os impostos e cortar ainda as despesas que as pessoas podem fazer com a habitação, com a saúde, com a educação, quando o Estado lhes não dá o serviço a que elas têm direito. Apesar delas pagarem os impostos para terem esses serviços, e não têm. E quando disse que não, o Primeiro-Ministro, com certeza, pressionado, como hoje se diz, pelos mercados, sabendo que não conseguia empurrar a responsabilidade para o PSD, veio dizer que era preciso cortar nos vencimentos. Tivéssemos nós aceite o convite envenenado que nos foi feito, e hoje o Partido Socialista e o Governo estavam a dizer que éramos tão responsáveis como eles pela situação que iríamos viver daqui para a frente. Mas nós não somos responsáveis por isso. Nós assumiremos as nossas responsabilidades, mas não as do Governo. Cada um tem de assumir as suas. O Governo disse uma segunda coisa. Apesar de não mostrar as contas, apesar de ocultar ao país a verdadeira situação que se vive, já o faz há muito tempo. Já o ano passado, para as eleições, o quadro era um, depois das eleições, o quadro foi outro. Hoje, a situação repete-se. Até uma certa altura, éramos os campeões do crescimento, isto ia ser tudo atingido, nos nossos objetivos externos, tudo ia correr muito bem, não for ao PSD vir incomodar o país com a revisão constitucional, mas tirando isso, o país ia de vento em pipa. A verdade é que depois, no prazo de uma semana, o mundo voltou a dar uma cambalhota enorme numa semana, afinal estava tudo mal. Afinal, os nossos objetivos podem não ser cumpridos, precisamos de medidas extraordinárias. Medidas tão criticadas no passado, quando a minha antecessora, a doutora Manuela Ferreira Leite, que era Ministra das Finanças, teve de tomar essas medidas que o Partido Socialista atacou e que disse que nunca faria. Aí estão essas medidas extraordinárias, hoje defendidas pelo Partido Socialista. Mas depois o Partido Socialista disse outra coisa. Disse que, além do aumento da carga fiscal, que nós já tínhamos decidido que iria haver para o próximo ano, que era preciso mais dinheiro. E com isto completou a sua oferta ao país e às instituições internacionais, que consideram a proposta do Governo credível. Como consideraram todas as anteriores, evidentemente. Todas propostas credíveis. O país vai fazer austeridade, mas não o Estado. Fazem os trabalhadores da função pública, vão fazer os contribuintes que não vão ter as devoluções de IRS que deveriam ter, como tiveram em anos anteriores, e que vão logo ter retenções na fonte maiores e que vão ficar com menos dinheiro disponível. Esses farão austeridade. O Estado não faz. Supostamente porque demora muito tempo. As reformas estruturais demoram muito tempo a produzir efeitos. E, portanto,
vamos adiando. Havemos de chegar a 2013 e não pudemos fazer reformas estruturais porque não tínhamos tempo para as fazer. Enquanto houver contribuintes para fazer a austeridade, nós dispensamos de mexer no Estado. Não é justo. Em segundo lugar, não há ninguém que não saiba hoje que um reforço da carga fiscal pode conduzir a uma recessão económica profunda. As pessoas sabem isso. E todos os economistas que se pronunciam sobre estas matérias, não digo todos, a grande maioria dos economistas que se pronuncia sobre esta matéria, independentemente depois, no fim, entenderem que, apesar de tudo, o orçamento deve andar ou não, diz mais ou menos isto. Diz o FMI, diz uma agência de rating como é a Standard & Poor's e dizem a generalidade dos economistas. Nós vamos enfrentar uma recessão económica. Para o ano, a economia contrairá entre 1,5% a 2%. Portugal não conseguirá cumprir o objetivo do déficit, nem este ano, nem para o ano, mesmo com medidas adicionais, mesmo com este orçamento. E eu pergunto, perguntarão todos os que estão aqui, então se é assim, qual é a razão desta inflexibilidade do Governo em dizer que só assim é que podemos andar para a frente? Qual é a razão de ser? Porquê é que o Governo está obstinadamente, sabendo que estes são os resultados, porque está o Governo obstinado em aplicar esta receita? Das duas, uma, ou não a quer cumprir, fugindo às suas responsabilidades, ou tem da vida pública e da vida política uma concepção que não era seguramente a de Sá Carneiro, que era ou comem disto, ou vamos embora e fica o caos. E os responsáveis, perversamente, são os senhores. É isto que está a passar-se em Portugal. Ora, deixem-me dizer-lhes, seria absolutamente despropositado fazer comparações com o que se passou com Sá Carneiro. É grande a admiração que tenho por ele e fui daqueles que entrou na política também inspirado pelo seu exemplo. Mas não sei o que faria Sá Carneiro se aqui estivesse hoje. Mas sei que dificilmente um partido com a história do PSD pode ceder a este tipo de chantagens. Não somos responsáveis por esta situação. Não queremos contribuir para mais desemprego em Portugal, para mais falências em Portugal, para mais recessão em Portugal, sabendo que isso não valerá de nada e que estaremos daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano a pedir ajuda externa, porque vai haver uma desalavancagem financeira forte, porque os bancos, mesmo com orçamento, não vão aceder ao crédito que precisam, porque o Governo não quer desistir das parcerias público-privadas, não quer desistir do TGV, não quer desistir dos institutos públicos onde foi empregando os seus simpatizantes, não quer desistir do poder de mandar e do poder de dispor dos recursos da sociedade. O Governo não é um bom pai, é um violador dos direitos humanos dos seus filhos. Isso significa portanto, que o PSD não pode deixar de ajudar a melhorar a situação do país. Mas deixar passar um orçamento como aquele que o Governo manifestou intenção de apresentar não é melhorar a situação do país. E se um partido que não tem maioria no Parlamento, que já dispôs do sentido de responsabilidade de um partido como o PSD para aprovar medidas difíceis e impopulares, apesar do PSD não ter responsabilidade nesta situação e de não estar a oferecer-se para ir para o Governo,
com o Partido Socialista, se um partido que está no governo nestas condições não quer ser dono do país e não quer fazer chantagem sobre os portugueses, sabendo que o Presidente da República não pode convocar eleições e que, portanto, aprisionou o país nos termos em que quer colocar o orçamento ao país, se o Governo tem interesse em encontrar uma saída melhor para o país, então deve ouvir as nossas propostas também. Se o não quiser fazer, não venham dizer que a responsabilidade é do PSD. A nossa responsabilidade não é para com o engenheiro Sócrates, nem é para com o Governo, é para com o país. E sendo certo que muitas pessoas hoje, algumas até dentro do PSD, que acham preferível obrigar o PSD a mudar de posição do que sugerir ao PS que tenha juízo e que ouça o país e que faça o que é preciso, apesar disso acontecer, a verdade é que nenhum dos que faz o apelo está no nosso lugar ou no meu lugar. E não vou dizer que decidiria melhor ou pior do que qualquer deles. Decidirei de acordo com a minha consciência. E acho que, se o fizer, não estarei a desonrar a memória de Sá Carneiro. Por essa razão, e pedindo-lhes desculpa de me ter alongado tanto, mas a verdade é que o momento que estamos a viver exige, como Sá Carneiro aqui o dizia em 1979, não exaltação, mas análise fria, serena e convicção. Nós devemos ouvir-nos uns aos outros e ouvir os nossos argumentos e decidir em função deles. E eu não quis deixar esta noite de partilhar convosco aquilo que tem sido a minha observação sobre a situação muito difícil em que o país está e dar-lhes nota de que não deixarei de atender, em perspectiva ao que se vai passar no futuro do país, quando tivermos de tomar uma decisão na próxima semana sobre o Orçamento de Estado. E espero, sinceramente, que o meu partido, que o partido a que pertenço, porque ele não é meu porque lhe pertenço a ele, peço desculpa, porque lhe pertenço a ele, eu espero que o meu partido se reveja na posição que vamos tomar. Muito obrigado a todos. Viva Sá Carneiro, viva Portugal.